Você já percebeu como Patrick Bateman, o protagonista do filme O Psicopata Americano, virou um ícone pop? Mesmo cometendo crimes de forma fria e calculista, existem inúmeros memes e referências culturais sobre ele. Mas que reflexões a gente pode tirar sobre isso? O que é que isso nos diz sobre nós e a nossa sociedade? E afinal, o que eu achei do filme O Psicopata Americano? E para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal falo sobre livros, filmes, psicologia, então aproveita para se inscrever e não perder nada. O Psicopata Americano é um filme de 2000 e foi baseado no livro com o mesmo nome do autor Bret Easton Ellis, que foi publicado em 1992. Desde o início, tanto o livro quanto o filme geraram muita polêmica e dividiram opiniões. Para entender melhor o enredo do filme, porque eu sei que muita gente, quando assistiu, se sentiu confusa, sem saber muito bem a intenção do filme, e eu também me senti assim, por isso eu fui pesquisar e fazer esse vídeo. É impossível a gente não contextualizar em que momento esse livro foi escrito. O pano de fundo histórico e cultural do escritor era a sociedade americana dos anos 80, que era muito marcada pelo capitalismo, pelo consumismo desenfreado desde já, pela desigualdade social, por uma crise econômica interna. E ele escreve a história aos 27 anos, muito inspirado nos Young Urban Professionals, que eram conhecidos como Yuppies, que se a gente fosse fazer uma analogia com os dias de hoje, a gente poderia até comparar com os Faria Limers, né, que são pessoas assim mais voltadas para os valores de uma ascensão profissional, de uma aparência, né, estética, de um status social. Então, o autor se inspirou justamente nesses yuppies, né, da época. E foi esse cenário, então, que inspirou a criação dos personagens do livro O Psicopata Americano. Inclusive, o Ellis fala que ele tinha uma frustração e uma irritação muito grande em relação ao que era valorizado nessa época e a maneira como as pessoas tinham esquecido de coisas essenciais à vida humana. Então vamos começar apresentando a história do filme, que começa com Patrick Bateman, que é um protagonista que já inicia o filme nos apresentando como é a rotina dele, uma rotina meticulosa, compulsiva, de skincare, de abdominais e de alimentações regradas. Tudo nele gira em torno da aparência e da admiração alheia, além da busca obsessiva pela importância e o reconhecimento profissional. Mas ele não é o único assim, porque no universo do filme todo mundo fala, se veste, se porta da mesma maneira padronizada. Assumem modos mecânicos na busca de algo vazio e as relações são bem hierarquizadas, né? Baseadas em onde cada pessoa estudou e onde cada pessoa trabalha. Claro que isso permeia o nosso dia a dia, a gente sabe disso, mas no filme fica muito mais gritante e estereotipado essa questão de eu só me importo se você tiver algum tipo de benefício para me dar. E apesar deles fazerem questão de aparentar que se importam com questões sociais e problemas globais, o que mais importa mesmo é ter um cartão de visitas apresentável e que seja melhor do que os colegas. E dentro dessa lógica rasa e superficial, o Bateman passa super despercebido a ponto de ser até confundido o tempo todo pelos outros colegas de trabalho. Só que existe uma diferença crucial e gritante entre o Bateman e os seus colegas. O Patrick Bateman mata mulheres sem um motivo aparente e sem um background que influencie essa conduta. E aí que eu acho que ocorre um dos estranhamentos que esse filme traz, em que nós somos muito treinados, principalmente hoje em dia que a gente está mais familiarizado com o tema da saúde mental, nós somos muito treinados para tentar diagnosticar, tentar encaixar a pessoa em determinadas características, num determinado quadro enrijecido. E no filme, o Patrick Bateman, ele traz algumas características, né, da psicopatia, óbvias assim no filme, que hoje a gente chama de transtorno da personalidade antissocial, como, por exemplo, o descumprimento de leis, a falta
de empatia, o desrespeito aos outros, a impulsividade, a necessidade de tirar vantagem dos outros, a falta de remorso, mas em outros momentos do filme ele não tá nessas características, né? Como, por exemplo, tem uma cena em que ele chama a funcionária dele para jantar na casa dele, e aí, no momento em que ele já tem tudo elaborado ali, tem uma oportunidade de realmente conseguir, ele desiste. Não tinha um motivo aparente para ele desistir, né? Dentro das suas regras morais ali do mundo dele, e simplesmente ele não faz aquilo. Então, acho que em alguns momentos se encaixa perfeitamente nesse psicopata que o título nos traz, e em outros não. E eu acho que isso, sem a gente perceber, nos gera uma certa confusão e deixa a gente assim, ué, mas o que está acontecendo aqui? Qual a intenção desse filme? O que esse personagem quer nos mostrar? Qual a intenção dele? Qual a motivação? O que aconteceu com ele para ele fazer tudo isso? E essa reflexão nos faz pensar que muitas vezes a gente busca a causa, mas que talvez buscar uma causa para isso e nomeá-la faz com que a gente também individualize aquela questão, aquele problema, tirando um pouco do contexto em que aquele problema está inserido. No caso do filme, quando a gente vai olhar o pano de fundo que eu contei para vocês no começo, o contexto histórico, cultural em que foi escrito, acredito que o Bateman ele vem muito mais numa proposta de escancarar para a gente um fenômeno, né, de como estamos nos relacionando, de como de qual o ambiente, né, a sociedade onde a gente está inserido e de como isso também influencia o nosso modo de ser no mundo, do que necessariamente um personagem encapsulado num diagnóstico, sabe? O que traz um questionamento de até que ponto a gente pode reduzir problemas sociais, culturais, a apenas um diagnóstico encapsulado. No universo do psicopata americano, o estilo de vida das pessoas transbordava esse individualismo, uma obsessão pelo status, uma instrumentalização das pessoas para um ganho pessoal, né? Para uma satisfação pessoal. E aí a gente pode pensar, mas será que esse universo é tão distante assim? Será que essa crítica ficou no passado? Mesmo depois de 3 décadas dessa obra, a gente ainda se depara com os mesmos valores, né? Dessa questão de hipervalorizar o ter em detrimento do ser. Não por uma culpa individualizada em que cada um quer ser assim, né? Mas muito pelo contexto cultural, pelo sistema, por tudo que nos atravessa assim no nosso dia a dia, em tudo que a gente consome e em todas as nossas relações isso está presente. E talvez por isso a idolatria do Patrick Bateman seja um sintoma de tudo isso que a gente está vivendo hoje e de tudo que a gente naturaliza, mesmo sendo coisas que podem nos adoecer e que podem trazer relações cada vez menos genuínas e autênticas. Porque se a gente parar para pensar, ele é um personagem superficial, com baixa tolerância à frustração e que vive constantemente à mercê da tentativa de provar que ele é um cara grande, que ele é um cara que é capaz, que é digno de valor, quando na verdade ele é muito, muito, muito inseguro e se sente muito pequeno para fazer tudo isso, sabe? Então, veja, isso não é um personagem, um protagonista digno de ser admirado, e eu acredito que o Jurandir Gouveia, que é um canal daqui do YouTube, ele fala muito bem sobre isso, né? Sobre como esse personagem, apesar de ser um ícone pop, ele não tem nada para ser admirado, né? Nada para ser uma referência pra gente. Bom, no final não fica muito claro se os atos cometidos pelo Bateman são reais, são fantasias ou se é uma mistura, mas eu acredito que o foco era justamente não encapsular esse personagem num diagnóstico ou tentar entender nessa individualidade ele,
mas sim simbolizar esses valores do nosso tempo de uma forma bem perversa, né, nesse personagem e nos outros também. Apesar dos outros não matarem, eles também tinham comportamentos de humilhação, né, de desvalia em relação às outras pessoas. Então acho que foi simbolizar tudo isso que a gente vive e que a gente naturaliza e que poderia ser minimamente questionado. Sinceramente, O Psicopata Americano não foi um filme que me prendeu. Também o protagonista não me chamou a atenção em nenhum sentido, mas eu consigo entender o apelo dele, né? Diante de tudo que a gente conversou. Eu indicaria? Não indicaria. Eu acho que tem outras maneiras de refletir sobre essa temática e essa crítica. Mas acredito que, bom, se for teu estilo, acho que vale a pena dar uma olhada, assistir também para saber, né, o que você achou. Mas já digo que tem imagens mais fortes, né, imagens explícitas. Então, se você sente que vai ser um pouco, que vai ser um conteúdo mais sensível para você, então não assista. E você, já assistiu esse filme? Me conta se faz sentido o que eu trouxe, se concorda, discorda, se pensou diferente, se tem algo a acrescentar, eu vou adorar saber. E antes de ir, por favor, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Tô aqui, tirei um tempinho, tô até de cabelo molhado ainda para conseguir gravar o vídeo para vocês. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um beijo!